você ligado aqui no nosso programa, sejam todos muito bem-vindos a bordo. Donald Trump explode tudo e prepara multa de bilhões ao Banco do Brasil. Donald Trump está preparando novas medidas e vai explodir contra o Banco do Brasil. O governo Trump prepara novas medidas contra o Brasil. Alvos agora são o Banco do Brasil e as importações da Rússia. É o que apurou a reportagem da CNN. Empresas americanas pedem a manutenção de barreiras. É o que está destacando a reportagem da CNN. Os Estados Unidos preparam medidas contra o Brasil e contra as importações da Rússia, além de contestação dos argumentos do governo e das empresas brasileiras em relação à tarifa de 50%. A informação são de diversas fontes consultadas pela reportagem da CNN em Washington. A situação é fluida e depende do presidente Donald Trump, que pode mudar de planos. Eles gostam de observar isso, né? Na tarde desta segunda-feira, dia 1º, a sanção mais iminente parece ser contra o Banco do Brasil. Segundo o relato de uma dessas fontes, o contexto é o do início do julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro nesta terça-feira, dia 2. Ao aplicar a Lei Magnitsky em 30 de julho, o Departamento do Tesouro americano se municiou para punir com sanções econômicas instituições que prestem serviço ao ministro Alexandre de Moraes. No dia 18 de agosto, o ministro Flávio Dino, também do STF, determinou ao julgar outro caso que leis, decisões judiciais, decretos ou ordens executivas e outros países não têm eficácia no Brasil, a não ser que sejam homologados pela Justiça brasileira ou aprovados conforme a Constituição e leis nacionais. No dia seguinte, o Banco do Brasil emitiu um comunicado afirmando que atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 países onde está presente e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. E acrescentou que está preparado para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. Em 21 de agosto, uma instituição financeira cancelou o cartão Mastercard do ministro Alexandre de Moraes. Segundo informações do mercado, no mesmo dia, o Banco do Brasil acabou oferecendo um cartão da bandeira brasileira Elo. Essa é a justificativa para o Tesouro americano adotar medidas contra o banco estatal. Nesses casos, os Estados Unidos costumam impor multas aos transgressores. O caso mais notório foi o do banco francês BNP Paribas, acusado de violar sanções americanas ao transacionar bilhões de dólares com entidades sancionadas do Sudão, Irã e Cuba. Em julho de 2014, o BNP Paribas se declarou culpado e foi condenado a pagar 9 bilhões em multas e a 5 anos de liberdade condicional corporativa. Já o banco britânico Standard foi multado 3 vezes. Em 2012, o regulador do estado de Nova York acusou o banco de ocultar transações com o Irã, impondo multa de 340 milhões. Uma nova condenação por negócios com o Irã, Mianmar, Líbia e Sudão levou a outra multa de 327 milhões. Em 2019, o Standard foi multado mais uma vez em 1,1 bilhão por causa de negócios com Mianmar, Zimbábue, Cuba, Sudão, Síria e Irã e deficiências nos controles de lavagem de dinheiro.
meus queridos, o bicho vai pegar. Eu me lembro muito bem que nós ouvíamos falar que o primeiro que sofreria bombas vindo dos Estados Unidos seria o Banco do Brasil. E, meus queridos, em meio a isso, tá? Em meio a isso, o próprio Banco do Brasil entrou aí, né, com uma denúncia contra o Eduardo Bolsonaro. Me parece, meus queridos, que mexer com o Eduardo Bolsonaro nesse momento não é uma boa para ninguém. Vocês concordam? Tá aí, ó. O Banco do Brasil pode sofrer uma multa bilionária. Bilionária. Os Estados Unidos pode impor uma multa bilionária ao Banco do Brasil, enquanto os demais bancos estavam aí tirando o cartão do ministro Alexandre de Moraes. O Banco do Brasil estaria simplesmente oferecendo um cartão ao ministro Alexandre de Moraes, que depois eles até descobriram que esse cartão também, mesmo sendo brasileiro, lá no contrato do cartão diz que eles têm que seguir aí as normas e os padrões americanos e também não podem negociar com pessoas sancionadas por outros países. Vou trazer para você agora a reportagem completa aí da CNN. Mas o Lorival traz uma apuração importante. O governo Donald Trump estaria preparando novas medidas contra o Brasil. Que informação é essa, Lorival? Nesta tarde de segunda-feira, em Washington, a sensação de fontes minhas era de que é iminente a adoção de sanções contra o Banco do Brasil. É claro que o Trump pode mudar de ideia, a coisa é concentrada muito nas mãos dele, naturalmente seria uma decisão do Tesouro americano. No passado, outros bancos foram multados, né, pelos Estados Unidos por violar regras relacionadas com países sancionados. Então, o BNP Paribas francês teve a maior multa, que foi de 9 bilhões de dólares, e outros bancos também sofreram esse tipo de multa. Além disso, já está sendo preparada uma tarifa, igual a que nós estávamos falando que foi aplicada contra a Índia, seria aplicada também contra o Brasil, que importou 12 bilhões e meio de dólares da Rússia no ano passado. Lembrando que no caso da Índia foi uma tarifa de 25% mais 25%. Isso estaria dentro de um horizonte, segundo as minhas fontes, hoje à tarde, sempre acentuando que isso é a apuração de hoje à tarde, as coisas podem mudar, mas dentro de uma semana a uma semana e meia, até 10 dias, seria aplicada essa nova tarifa contra o Brasil por causa de importação da Rússia. E além disso, começam na quarta e vão até quinta-feira as negociações, a audiência no USTR, o Escritório do Representante de Comércio, e já há uma forte coordenação entre os setores e as empresas dos Estados Unidos, no caso do setor agrícola, pedindo que sejam mantidas e até fechado o mercado americano para os produtos brasileiros e aberto para que a China, a negociação para que a China compre os produtos agrícolas brasileiros. Também outros setores, por exemplo, de tecnologia, né, os Big Techs, reclamando muito do imposto de 15%, que foi colocado em outubro do ano passado por medida provisória, e também das regulações de inteligência artificial, das plataformas digitais de maneira geral, e outros setores também, cada um apresentando queixas. No caso do agronegócio, dizendo que o Brasil não é a competitividade do Brasil se deve ao desmatamento ilegal e ao trabalho escravo. Então, uma linha de ataque bastante dura, já assimilada pelo USTR americano, que vai dificultar muito o trabalho dos negociadores e dos representantes das empresas brasileiras. A disposição é de manter essas tarifas de 50% e de, em seguida, elevar
adotar uma nova tarifa por causa da importação da Rússia. Ai, minha gente, você sabe que quando... Presta atenção aqui, ó. Aí depois vão colocar a culpa no Eduardo Bolsonaro, na Michelle Bolsonaro, no Gordinho, em todo mundo, mas não será culpa deles. Você sabe o que o Lula fez? Ele dobrou, mais que dobrou, a compra de combustível da Rússia. A Rússia está em guerra. E o Brasil, o Lula que tanto fala, por que não pega o dinheiro que compra arma e compra pão? Por que não compra comida? Quem já ouviu o Lula falar isso? Por que não pega o dinheiro que compra armas e compra comida? Só que o problema é que somos nós, os brasileiros, que damos dinheiro para a Rússia. Damos não, né? Compramos deles combustível. Exatamente. De uma certa forma, indireta ou indiretamente, Lula está financiando a guerra. E agora os Estados Unidos, ó. Novas sanções contra o Brasil. Banco do Brasil, pá, vai estourar. Pode estourar aí a qualquer momento. Tá bem? Aí tem a questão que o Brasil tá comprando o petróleo da Rússia. Eu falei isso daqui, eu venho falando, ó, e outra. 50% não é nada, porque os Estados, presta atenção, olha pra mim. Os Estados Unidos aprovou um rolo compressor no Senado Federal de 500%. Você imagina? O Senado Federal tá, né? Eu não sei a que pé está isso, mas foi anunciado que eles estariam aprovando aí uma autorização para o Trump taxar os países que negociarem com a Rússia em 500%. Brasil, China e Índia. Imagina 500%. Aí o Lula vai alegar o quê? Vai alegar o quê? A culpa é de quem? Do Bolsonaro? Aí agora, essa fala aí do Lorival, ela é essa daqui, ó. Presta atenção. Olha aí. Deixa eu dar um zoom melhor aqui, deixa eu dar uma melhorada. Isso. Aqui vai dar bonito. Aqui, ó. Setor agropecuário dos Estados Unidos pede o total fechamento do mercado a produtos brasileiros e o aumento das vendas para a China. Alega que a competitividade do Brasil se deve a desmatamento ilegal e trabalho escravo, é o que diz o Lorival. Olha aí, os Estados Unidos fechando a porta para o Brasil mais uma vez. Os Estados vai ficar bem complicado, ainda mais com Lula falando merda em cima de merda. Agora há pouco, a última que ele falou é que agora ele está disposto a negociar se o Trump quiser, que ele entrou no modo Lulinha, paz e amor. Vai a merda, seu incompetente. Tá morrendo esse teu governo. Daqui a pouco não vai ser mais eleito e deixa homem de verdade trabalhar, mulher de verdade trabalhar. Vá a merda, seu incompetente. Vamos lá então agora ouvir Rodrigo Constantino botando pra quebrar no programa 4x4. Pois é, Lacombe, meu receio, pra ser sincero, é que tem gente, principalmente mais velha, que tá começando a ficar cansada disso tudo, né? E nós não podemos perder a capacidade de indignação, não podemos abandonar a sorte, a própria sorte, o país, né? O país foi tomado de assalto por uma turma que promove esse tipo de julgamento soviético, né, de fachada, que já tem o veredito antes de começar, que é uma farsa do começo ao fim, e tenta manter as aparências, digamos assim, né? O verniz de legalidade, de institucionalidade, que é para alimentar a narrativa deles. O editorial da Folha de São Paulo hoje diz: julgamento de Bolsonaro deve atestar solidez institucional. Evidências robustas baseiam a acusação de tentativa de golpe. Punição precisa desencorajar novas conspiratas. Então, de novo, né, é o papelão que a velha imprensa se prestou e que vai ser lembrada. Vai ser lembrada anos e anos daqui para frente. Muita gente vai estar lembrando o que fez a Globo, o Estadão, a Folha, por puro ódio a Jair Bolsonaro ou por uma estratégia de espaço político-ideológico. Resgatar a estratégia das tesouras, expurgar a verdadeira direita e fazer um jogo de cartas marcadas na política também entre tucanos e petistas, né?
Não precisamos lembrar de tudo aqui, e o Silvio tem de memória a comparação da celeridade desse julgamento com aquele do Mensalão e outros, né? Mas assim, vamos lembrar, né, o foro inadequado, os vários terabytes que a defesa não teve como avaliar em tempo recorde, a denúncia em si do golpe, que é uma denúncia bastante fantasiosa, o golpe que nunca aconteceu, o elo forçado entre Jair Bolsonaro e o 8 de janeiro, inúmeras coisas ridículas nessa peça de ficção que foi forjada com o único intuito de prender o Bolsonaro. Agora, a pergunta que fica no ar, Lacombe, a pergunta de $1 milhão, é a reação dos Estados Unidos. Aí tem gente que já fala que o Trump vai assistir em tempo real, dando lei Magnitsky. Eu não sei se eu acredito muito nisso, não é bem como funcionam os Estados Unidos, né? Mas assim, que eles estão atentos, a gente já teve todas as evidências do mundo. O advogado, por exemplo, do Rumble, o Martin De Luca, não para de falar de Brasil, eles estão com lupa e, obviamente, quando finalizarem o julgamento e condenarem, para surpresa de 0 pessoas, Jair Bolsonaro, e vão ter coragem de prendê-lo na papuda, não sei, é óbvio que deve vir, sim, uma nova série de medidas do governo americano, porque, vamos lembrar que foi a grande demanda feita pelo presidente Trump, né? Parar a caça às bruxas ao Bolsonaro. Bom, ele sendo empalado em praça pública, digamos assim, é o ápice da caça às bruxas. Tem que ter uma resposta à altura dos Estados Unidos, é isso que se espera nesse momento. Tá vendo, meus queridos? O bicho vai pegar. Não brinca com laranjão não, viu? Não brinca com laranjão não. Não brinque com o laranjão, tá? Sabe o que o Eduardo Bolsonaro disse? Eu quero destacar aqui pra você. Presta atenção aqui, ó. Eita, eu preciso configurar essa página. Rapidinho aqui. 2 minutinhos. 2 minutos, não. 2 segundos, tá bem? 1. Opa, pegou errado. Enquanto isso, você vai dando like, né? Merece o like? Merece o seu Pix aí? Pra ajudar o Aborda Notícias? Comente 17. Chegou agora no canal. Comente 17. Olha isso daqui, minha gente. Eduardo denuncia aos Estados Unidos efeito limitado de sanções a Alexandre de Moraes. Você está vendo o Banco do Brasil já querendo explodir aí contra o Brasil, enfiando uma super taxa, tá? Aliás, uma multa contra o Banco do Brasil. Agora, o deputado diz que há grande possibilidade de que o governo Donald Trump imponha as novas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes. Ele disse nessa segunda-feira, dia 1º, que alertou ao secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, que sanções aplicadas ao magistrado através da lei Magnitsky não tem afetado a vida de Alexandre de Moraes como ele gostaria. Segundo Eduardo, esse foi um dos assuntos levados por ele e pelo jornalista Paulo Figueiredo às autoridades norte-americanas. Essa foi uma das pautas que eu e o Paulo nós apresentamos ao secretário de Tesouro americano, dizendo que, olha, as matérias da imprensa brasileira estão dando conta que a vida de Alexandre de Moraes não mudou tanto. É preciso realmente colocar para valer essa aplicação da lei Magnitsky até para os Estados Unidos não perca força. Foi o que afirmou o deputado em entrevista ao canal do Cláudio Dantas. O parlamentar apontou que há uma grande possibilidade que o governo Donald Trump imponha novas sanções ao ministro, porque o presidente norte-americano não permitiria um enfraquecimento da decisão. Se os americanos sancionam alguém e tem pouco impacto na vida, há de concordar que há um enfraquecimento, então, dessa ferramenta à disposição dos americanos. Eu não vejo o presidente Trump permitindo que esse enfraquecimento, então acho que é muito provável você avançar nessas sanções, você partir para outros mecanismos. Há um mês, Alexandre de Moraes é alvo da legislação norte-americana, que tem como objetivo punir autoridades internacionais acusadas de violação aos direitos humanos. Na prática, as sanções da lei Magnitsky afetam os sancionados principalmente por meios econômicos, como o congelamento de bens e contas bancárias em solo ou em instituições americanas. De acordo com o governo dos Estados Unidos, qualquer empresa ou bem relacionados ao ministro nos Estados Unidos estão bloqueados.
Cidadãos norte-americanos também estão proibidos de fazerem negócios com o ministro. Alexandre de Moraes não pode fazer transações com empresas do país, como usar cartão de crédito com bandeira americana, por exemplo. Moraes é o principal alvo das ofensivas norte-americanas por ser o relator do processo que pode levar à condenação de Jair Messias Bolsonaro, do PL, que virou réu por suposta tentativa de golpe de Estado. Trump chegou a dizer que a justiça brasileira promovia uma caça às bruxas contra Jair Messias Bolsonaro. Reportagem do portal Metrópolis, repostada aí no canal do Paulo Figueiredo Show. Então, meus queridos, o bicho começa a pegar essa semana. O país vai estar acompanhando aí o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. De forma, estaremos atentos a tudo isso. Mas todos nós sabemos que os Estados Unidos também está de olho nisso, tá? Que os Estados Unidos também está de olho nisso. E segundo, né, os bastidores aí, é que durante essa semana irá acontecer novas sanções. E na próxima semana também. O próprio governo Lula já fez uma manobra, uma estratégia de tentar se antecipar para as novas sanções que pode se achegar direto dos Estados Unidos. O julgamento começa a partir das 9, né, dessa manhã de terça-feira, dia 2 de setembro. O presidente da Suprema Corte, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele disse o seguinte: vamos empurrar o extremismo para a margem da história. Vocês se lembram que quando ele disse nós derrotamos o bolsonarismo lá no Congresso da UNE, depois ele tentou corrigir dizendo que na verdade ele não queria dizer bolsonarismo, ele queria dizer o extremismo. Então agora, ministro, nós vamos considerar a tua fala. Extremismo é Bolsonaro. Vamos empurrar o Bolsonaro para a margem da história. Obviamente, segundo a reportagem, não foi assim que o ministro disse, né? Mas, àquela época, segundo ele, o nós derrotamos o bolsonarismo seria nós derrotamos o extremismo. Agora parece que ele falou a palavra correta. Mas, na véspera do julgamento da suposta tentativa de golpe, o presidente do STF afirma que o caso traz tensões naturais e defende serenidade. Vamos ser serenos, né, ministro? E justo. E justo. Quando é que serão? Quando é que seremos? Hein, ministro? Porque presta atenção aqui nas falas do advogado Jeffrey Schichini. Ele que é lá do estado do Paraná, é um excelente advogado, é advogado Felipe Martins, advogado de um dos Kid Pretos, acusados aí de tramarem o tal do punhal verde e amarelo. Vamos ouvir aqui então o nosso querido advogado, Dr. Jeffrey Schichini. Bom dia, meus amigos. Semana de muita expectativa, né? Semana de julgamento do Bolsonaro. Eu tô aqui tomando meu cafezinho, vendo as notícias e vi, gente, que tem muita informação equivocada sendo dada, tá? Gente, olha só, eu não quero jogar água na cerveja de ninguém, mas por experiência própria, há 14 anos de advocacia criminal, já participei de algumas sessões de julgamento, né? E digo pra vocês, gente, sustentações orais é para inglês ver. O que eu quero dizer com isso? Olha só, essa semana será o julgamento do Bolsonaro. Mas, gente, o voto dos ministros já está pronto. O caso já está julgado. Essa sessão que é marcada é só para os ministros apresentarem os seus votos. Por exemplo, quando Alexandre de Moraes, que é o relator, pediu data
para esse julgamento, que isso faz o quê? Um mês, ele já estava com a decisão pronta, ele já estava com o voto. Aí ele pede data, envia o voto dele para os outros ministros leem o voto do relator e os outros ministros também vão para a sessão com seus votos. Então, amanhã, terça-feira, será o julgamento, será a sessão. Só que todos os ministros já vão na sessão com os seus votos. O que vai acontecer nessa sessão? O Ministério Público vai ter 1 hora para fazer a sustentação oral, depois as defesas terão 1 hora para fazer suas sustentações orais. Como regra, essas sustentações orais são só para inglês ver, porque já está julgado. O caso já está julgado. A expectativa que vai girar em torno desse julgamento é sobre o Fux. Todo mundo sabe, né, que é um jogo de cartas marcadas, mas há uma expectativa de que o Fux, por já ter dito isso, ele vai divergir em algum ponto para que esse caso vá para o plenário. O Fux já disse que ele quer que esse caso vá para o plenário. A única forma de ir para o plenário é se o Fux divergir. São duas as formas que ele pode divergir. Ele pode pedir vista, então ele tira o caso de pauta, suspende o julgamento, ele pode ficar até 90 dias com o processo, não acredito que ele vá fazer isso, ou como ele já tem o voto do Alexandre de Moraes, ele já analisou, ele já pode ir com o voto pronto, divergindo em algum ponto, tá? Ele divergindo em algum ponto, que eu tenho quase certeza que ele o fará, porque ele já disse que quer que esse caso vá ao plenário, nasce para as defesas um recurso para mandar esse caso para o plenário, tá? Mas as sustentações orais que vocês verão, serão televisionadas, gente, é só mera formalidade. É só para cumprir requisito, porque o caso já está julgado. Tá? Hoje, segunda-feira, um dia antes do julgamento, todas as decisões já estão lá. Todos os votos já estão prontos. Amanhã eles vão apenas apresentar os seus votos. Vamos torcer. A expectativa está em cima disso, para que haja alguma divergência, para que esse caso vá para o plenário. Ai, minha gente, tá vendo, meus queridos? Né, o negócio vai ficando assim, ó, né? Quem tá com a expectativa em alta pro que vai acontecer hoje? Pro que vai acontecer a partir dessa semana? Quem está com a expectativa, tem gente que não tá nem dormindo, né? Pois é, meus amores. Infelizmente, é desse jeito, tá bem? Aquele abraço todo especial para você acompanhando o nosso programa. Se der, colabore via Pix 11 95275 3898. Aqui, ó, bem abaixo do meu microfone, tem aí o Pix do Amor para você abençoar o nosso canal, para você fortalecer aqui o A Bordo Notícias. Beleza? O que você acha? Dá essa moral pra gente, tá bem? Dá essa força aí, por favor, tá bem? Qualquer valor que você mandar, de uma certa forma, será muito bem-vindo aqui ao nosso programa. 11 95275 3898. Bora lá? Dá essa moral aqui pro seu amigo Gordinho. 11 95275 3898. Você ajuda o canal, fortalece o A Bordo Notícias. Como eu disse, o Pix está aqui abaixo do meu microfone. Quem sabe Deus toca esse coraçãozinho de pedra e você resolve ajudar aqui o nosso canal. 11 95275 3898 é o Pix aqui do amor para você ajudar o canal. 11 95275 3898 é um celular. Você pode abençoar o nosso trabalho, beleza? Recado dado, a gente vai continuar com essa informação que está aí na tela. O que ela vem dizer? Bolsonaro decide não ir participar do julgamento. Advogados foram contrários à sua participação. Então, havia aí uma expectativa, né? A vontade do Bolsonaro era estar presente. Mas o nosso querido Jair Messias Bolsonaro não deve comparecer ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta trama de golpe de Estado. A primeira sessão está marcada para acontecer hoje, terça-feira, nesse dia 2, na primeira turma da corte. A decisão foi comunicada por seus advogados
porque alegam problemas de saúde como principal impedimento para a ida do querido Jair Messias Bolsonaro. E eu gostaria agora, minha gente... Ai, as coisas vão mudando, né? O engraçado é que muita gente não faz as coisas apenas por fazer, tá? Eu ouvi uma matéria. Vou trazer um vídeo agora, depois eu falo sobre a matéria que eu vi. Vou pensar aqui se eu vou resgatar a matéria e trazer para você também acompanhar comigo. Presta atenção. Tarcísio de Freitas entrou na guerra por anistia a Jair Messias Bolsonaro e aos condenados do 8 de janeiro. Você não ouviu errado, não? Tarcísio e Hugo Mota. Vamos acompanhar a reportagem da CNN. De política Caio Junqueira, pelo governador Tarcísio de Freitas, entrou nas negociações pela aprovação do chamado PL da anistia e até já falou com o presidente da Câmara, Hugo Mota. É isso, Caio? Isso, uma movimentação bem importante dele hoje de manhã. Nós trouxemos agora no começo da noite essa apuração. Márcio, o que acontece? Hoje pela manhã, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, recebe o presidente do seu partido, o deputado federal Marcos Pereira, para uma reunião para tratar de anistia. Essa imagem vai para as redes sociais, Marcos Pereira publica eles ali, dizendo que trataram do assunto e como esse assunto poderia avançar no Congresso Nacional. Até aí tudo bem. O que depois a gente conseguiu levantar? Que nesta conversa entre os dois, houve uma call, né? Eles fizeram um telefonema para o presidente da Câmara, Hugo Mota, que é o responsável não só pela pauta, mas ele também é correligionário do Tarcísio. E aí o governador de São Paulo entrou diretamente numa articulação com o presidente da Câmara, Hugo Mota, para verificar a melhor forma desse projeto avançar. Isso na véspera do começo do julgamento do Bolsonaro e companhia amanhã no Supremo Tribunal Federal. O que ficou ali acertado? Qual que foi a mensagem que tanto o Marcos Pereira como o governador Tarcísio passou para o presidente da Câmara? Primeiro, que os republicanos ia fechar questão em relação a esse assunto, o que vincula automaticamente o apoio do presidente da Câmara a essa agenda. E segundo, que ele deveria, que o Hugo Mota também sinalizou isso, que nas próximas semanas, nos próximos dias, deve finalmente pautar esse assunto para ele ser apreciado na Câmara dos Deputados. É o governador de São Paulo entrando diretamente, isso tem um acerto também com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e depois ali também houve uma conversa dele com o Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, para comunicar esse acerto informal que foi feito entre Tarcísio, Marcos Pereira e o presidente da Câmara. Ou seja, com isso, esse assunto, PL da anistia, deve retornar aí na agenda política de Brasília nas próximas semanas. Márcio. Obrigado, Caio Junqueira. Eita, meus queridos. Rapaz do céu, será que o Tarcísio vai ser o cara que vai salvar tudo? A essa altura do campeonato? Eu vou falar um negócio aqui pra vocês. O meu descontentamento com Tarcísio de Freitas é em relação à anistia, que eu nunca vi ele brigar por isso. É por não fazer críticas a Alexandre de Moraes, principalmente quando o assunto é impeachment. Só que depois, olha pra mim, pra você não... Entendeu? Depois que saiu aqueles áudios e mensagens que mostram o posicionamento do Tarcísio, e eu entendi que o posicionamento do Tarcísio tem a bênção do Bolsonaro, porque o Tarcísio seria uma espécie de cara mais neutro, um cara mais ponderado e faria essas interlocuções com membros da Suprema Corte. E agora me aparece Tarcísio se reunindo com o presidente do Republicanos, que é
né? Ele é, essa palavra me dá um trava-língua, né? Correligionário do presidente da Câmara, que é Hugo Mota, ou seja, os dois são do mesmo partido. É tudo uma questão de entender. Eu não vou, olha pra mim, eu não vou aqui ficar assim, te criando expectativa do tipo, há um acordo, ou há uma estratégia. Primeiro condena Bolsonaro, depois dá anistia pro Bolsonaro. Porque tem que condenar para dar anistia. Não, eu não vou entrar nessa, mas é realmente o que está rodando aí nos bastidores. É o que está rodando nos bastidores. Lembram daquela reportagem que eu trouxe aqui, vocês viram, que para fugir da Lei Magnitsky, ministros aceitariam a anistia vinda lá do Congresso? Quem se lembra disso? Tem essa matéria aqui, ela é do ICL. Eu não gosto muito de usar não, mas tá aqui, vamos, né, reagir aqui à informação do ICL, tá bem? Deixa eu ver se eu consigo trabalhar com ela aqui nessa tela. Eu acho que dá para trabalhar nessa daqui, isso. Ciro Nogueira diz que Barroso deu a senha para aprovar a anistia de Bolsonaro, tá? Então, o que acontece? Até no programa de ontem, eu falei muito, antes de ontem, eu falei muito sobre isso. Dessas jogadas do Centrão para tirar Bolsonaro. Agora a gente tem que entender o time. Lembra que eu falei para vocês sobre o time? Lembra? Se for no time do Tarcísio, pode acontecer do Bolsonaro tá condenado e daqui a pouco livre da prisão. Só que, meus queridos, vamos ser sinceros, em cima do papo que eu falei com vocês ontem, de fazerem uma anistia para o Bolsonaro, mas essa anistia correr depois de 26, deixar ele fora da eleição e aí correr essa anistia. Essa anistia, agora que o Tarcísio diz, a matéria da CNN diz que ele conversou com o presidente do Republicanos, que conversou com o Hugo Mota e vão pautar a anistia, ou vão discutir a anistia, tá? Será que isso contempla um prazo para Bolsonaro voltar em 26? Vocês acreditam que a anistia ficaria pronta? O que a matéria aqui do ICL diz é o seguinte: presidente nacional do PP, agora eu não estou falando mais dos republicanos, estou falando do PP, senador, diz que não aconteceu golpe de Estado nem tentativa. Logo após o julgamento do presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal, o Centrão e o PL deverão voltar à carga para aprovar a sua anistia. A anistia é para todo mundo, mas o ICL é um portal bem de esquerda aí, tá bem? O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, revelou em entrevista ao portal Vero Notícias que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, foi quem deu a senha. Barroso diz que a anistia só vale após a condenação e depois disso a decisão cabe exclusivamente ao Congresso. Ciro Nogueira diz não ter dúvidas que a primeira turma irá condenar o ex-presidente, embora defenda que não houve tentativa de golpe de Estado. Apesar da anistia, Bolsonaro continua inelegível por determinação anterior ao Supremo Tribunal e ao Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Vocês estão conseguindo captar? Tá bem? Vocês estão conseguindo captar? Vocês se lembram que o que eu falei ontem? Lula disse, eu vou repetir, eu disse o seguinte: Lula disse que Bolsonaro está buscando a anistia antes de ser condenado, porque para o Lula não importa os outros, ele só foca no Bolsonaro. A anistia é para todo mundo. Lula disse, Bolsonaro tem que buscar a anistia depois de ser condenado. Aí me aparece
essa galera toda do Centrão. Uns falando que não, que o Bolsonaro não merece ser anistiado, porque os mandantes, né, como é o nome, gente? Eles falam intelectuais lá, alguma coisa intelectual, não me lembro o nome agora. Os mandantes, cara, como é que é o nome, gente? Eu não me lembro, tá bem? Uma espécie de os mandantes, os criadores, os desenvolvedores de golpe, né? E eles querem colocar Bolsonaro nessa. E aí, alguns partidos dizem, ou alguma galera do centro diz que não. Só que aí, meus queridos, vamos lá. Defender a anistia para Bolsonaro. Dizer que pode pautar a anistia. Mas para quando? O que eu falei para você é: Tarcísio está dizendo que vai dar indulto ao Bolsonaro depois de eleito. Entenda. Agora o Tarcísio entra pedindo, intercedendo ao presidente do seu partido, que é o Republicanos, e ao mesmo partido do Hugo Mota, para que seja pautada a anistia. Mas a anistia, depois, presta atenção, ela tá na Câmara, né? Ela vai tramitar na Câmara, tá? Ela vai pro Senado. Do Senado, se os senadores fazerem qualquer tipo de mudança, se eu não estou enganado, ela volta pra Câmara, tá? E aí vai pra promulgação, né? Vai ser publicada. E aí fica pronta quando? Vocês já pararam pra pensar nisso? Mas eles estão vendo agora, Fábio! Eles querem agora, é pra ontem. É pra contemplar Bolsonaro. Só que o prazo. Lembra que eu te falei que muitos deles defendem a anistia pro Bolsonaro depois que ele for condenado? Muitos deles defendem a anistia, mas essa anistia ela teria que vir depois das eleições. O meu problema, eu quero o Bolsonaro na disputa, entendeu? Mas a gente tem prazo para isso. Aí você vê o Tarcísio dizendo que quer anistia pro Bolsonaro. O que eu fico em questão, porque o Centrão não quer o Bolsonaro. O Centrão quer o Tarcísio. E o time disso? Fábio, mas aí você que tá me assistindo, né, você vai falar bem assim: Fábio, mas o Bolsonaro tá inelegível lá no Tribunal Superior Eleitoral. Rapaz, aquilo eles conseguem derrubar aquilo. Eles conseguem. Se o problema for aquilo, eles conseguem derrubar. Tá? Eles conseguem derrubar. Agora, presta atenção, olha pra mim. Agora, aí eu tenho que voltar aqui e refazer minha postura, né? Se eles realmente estiverem correndo atrás pra anistiar o Bolsonaro, pro PL entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral, contestando aquelas decisões de outrora, aquelas decisões do passado, e ainda der tempo para entrar Jair Messias Bolsonaro, o Tarcísio vai provar a lealdade dele ao Bolsonaro. Entendeu? O problema é o entorno. Aí você vai para muito longe, aí você vai para Kassab, você vai para Michel Temer, esse próprio desse Marcos Pereira, que é, né, o Republicanos é um partido da Igreja Universal, foi parceiro do Bolsonaro, foi parceiro do PL, eles estavam na base da disputa do Bolsonaro, depois pegaram ministério no governo Lula. Aí você tem, né, o próprio MDB, Michel Temer, você tem ali também todas as figuras, os figurões do Centrão, obviamente, não vão todos concordar com a mesma atitude. O que eles querem? Anistia para Bolsonaro, anistia para os presos, aí fica segurando essa pauta e joga para lá, joga para cá, enrola para lá, enrola para cá. Aí sai agora eles dizendo, e eu falei isso ontem, dizendo que querem anistia para o Bolsonaro, mas é o time, meu amor. Por quê? O que eles querem é Bolsonaro fora da disputa
e talvez aí pro Bolsonaro apoiar, entendeu? Pro Bolsonaro apoiar, aí talvez, isso eu tô dizendo por mim, né? Uma negociação para daí fazer essa anistia e aí o Bolsonaro estar anistiado, só que aí o Bolsonaro só conseguiria disputar a eleição em 2030. Se tiver bem de saúde, né? Tiver tudo ok. Só como eu disse pra você, eu não quero pegar e ficar te enchendo de esperança assim. Não, tem um acordo, prende o Bolsonaro ou condena, depois aprova a anistia e tá tudo certo. Só que se você prestar atenção, tá bem? Eu não posso afirmar isso. Mas se você prestar atenção, lembra da reportagem da Folha de São Paulo que a gente trouxe aqui? Que os bastidores, tá bem? Os bastidores lá do Supremo Tribunal Federal é que, com medo da anistia, os ministros levariam tudo adiante, mas você se lembra que os ministros diziam que se aprovar a anistia seria inconstitucional? Que daí, por conta da Magnitsky, isso não é coisa da minha cabeça não, saiu na Folha de São Paulo, tá? Vem gracinha pro meu lado não, saiu na Folha de São Paulo. Por conta da Magnitsky, eles pegariam e aceitariam o Congresso fazer a anistia do jeito que eles quisessem para não arrumarem problema. Porque, meus queridos, olha para mim. Olha o que o ICL falou presta atenção. O ICL fez a matéria em cima da entrevista do Ciro Nogueira, que o Ciro Nogueira disse, que o Barroso disse, que se o Congresso fizer a anistia para Bolsonaro, tá tudo ok. E se a gente olhar, essa é a verdade. A anistia é algo exclusivo do Congresso Nacional. E mais uma vez te lembrar daquilo que eu te falei ontem. É o time que eles querem e muito provavelmente eles vão anistiar Bolsonaro e todo mundo vão. Mas é o time. É o quê? Deixar o Bolsonaro fora? Ah, mas o Bolsonaro tá inelegível. Aquilo lá pode cair. Mas como é que cai e o Bolsonaro tá preso? Até porque eu acho que nessa condenação do 8 pela suposta tentativa de golpe de Estado vai incluir também inelegibilidade. Tá? Então anistia o Bolsonaro. Mas e o time? Como eu estava falando. Aí o Tarcísio aparece dizendo, presta atenção. Aqui, ó. Que seria o primeiro... Olha aí, isso aqui, gente, não sou eu que faço esses textinhos e coloco aqui para você com a fotinha do Tarcísio, não, tá bom, gente? Isso daqui é o que o portal de notícias está dizendo, tá bem? Para vocês verem que eu não tô tirando nada aqui da minha cabecinha maluca, não, tá? Ó, presta atenção. Primeiro ato, se eu for presidente, isso aqui é lá do Poder 360. Primeiro ato, se eu for presidente, será induto a Bolsonaro, diz Tarcísio. Entendeu? O que é que o Caiado disse? Vou dar indulto a Bolsonaro. Lembra que ele fala isso? Ou vou anistiar, vou perdoar. Zema, o que foi que o Zema disse? A mesma coisa. A mesma coisa. Eles querem ficar bem com você, querem ficar bem comigo. Tá bem? Eu quero saber, meus queridos, porque olha aí, ó. Ele fala que não é candidato, mas se eu for candidato, eu vou dar o indulto ao Bolsonaro. Ok. Entrou na luta pela anistia. Parabéns, Tarcísio. Se o Republicanos conseguir pressionar realmente o Hugo Mota e o Hugo Mota colocar para caminhar, que tá travado mesmo, tá bem? Parabéns. Só que eu só quero saber o prazo, o time. É o quê? Não, deixa rodar, vamos votar, vamos aprovar, vamos caminhando, mas não para 26. Deixa isso aí meio de ladinho aí, ó.
Deixa de ladinho, tá bem? Porque daí, olha pra mim, meus bonitos. Daí nós do Centrão vamos colocar isso daí pra rodar no nosso governo. Nós anistiamos. Entendeu? Não tô falando só de Bolsonaro, não. Tô falando aí das quase 2.000 pessoas aí envolvidas em processos no STF, tá? Entenda, beleza? Só que sobre essa pauta aqui, eu trouxe ontem pra você, teve novas atualizações. Olha aqui, ó. Governistas criticam fala de Tarcísio sobre indulto a Bolsonaro. O governador de São Paulo afirmou que seu primeiro ato, caso seja eleito presidente, seria conceder a medida ao ex-presidente, que pode pegar até 43 anos de pena por suposta tentativa de golpe de Estado. Ou, né, por tentativa de golpe, né? No processo de suposta tentativa. Enfim, meus queridos, isso aí é complicado. Tá bem? Vamos aqui, dando sequência. Ó. Essa é a Glaze, tá bem? Reportagem lá do portal Metrópolis. Aqui tá dando conta do quê? Glaze critica Tarcísio após aceno de indulto a Bolsonaro. Chamou ele de fantoche. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, diz que a primeira medida tomada, caso o presidente seja eleito, caso seja presidente, será dar indulto a Bolsonaro. Tá? Aí tem outra coisa aqui que eu preciso falar para você. Tudo vai depender do STF lá na frente. Segundo o Ciro Nogueira, o próprio presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, afirmou que se der, ou aliás, que tem que condenar Bolsonaro primeiro para daí fazer anistia. Para o Bolsonaro e para todos. Ok. A Suprema Corte também, alguns ministros já se manifestaram na seguinte questão. Se o Tarcísio ou o Eduardo der o indulto a Bolsonaro, será considerado inconstitucional. Fábio, mas não é prerrogativa do presidente da República? Sim. Porém, eles já usaram isso uma vez e aí abre prerrogativas para tomarem decisão em outros casos, né? O que eles fizeram com o Daniel Silveira? Eles alegaram que o perdão do presidente não pode ser dado a alguém próximo. E que o Daniel Silveira seria próximo do presidente Bolsonaro. Nessa situação, Tarcísio e Eduardo não poderiam, se eles fossem o presidente, dar o perdão, o indulto ao Jair Messias Bolsonaro. Então, meus queridos, tudo, embora eu não possa falar para você que exista um acordo, embora a gente já viu, como eu disse, sobre a Lei Magnitsky, a gente viu reportagem aí da Folha de São Paulo dizendo que para evitarem a Magnitsky eles aceitariam a anistia. Tudo vai depender da Suprema Corte. Se a Suprema Corte sinalizar que é inconstitucional, eles têm precedente para não aceitar o indulto do Tarcísio a favor de Bolsonaro. Se eles quiserem questionar a anistia vinda do Congresso, eles vão questionar. E eles não têm precedente disso, né? Eu acho que não há na história, né, da Suprema Corte um precedente em relação à anistia, né? Mas eles fazem a primeira vez para daí ter embasamento para fazer a segunda, a terceira e assim por diante. Então, meus queridos, sobre esse assunto, não querendo criar aqui nenhum tipo de teoria da conspiração, nenhum vem aí um novo 72 horas, aguarde, né? Aqui tudo indica, não é? Após a condenação, aí viria a anistia, entende? Vamos aqui a Hugo Mota. O Hugo Mota confirmou isso, tá? Presta atenção aqui na reportagem agora da Globo News. Vamos lá. Desse 1º de setembro às 3h03 da tarde.
Opa, cadê? Pautas que, desde que nós assumimos a presidência, elas têm sido cobradas, não é tanto a pauta da anistia como também agora, mais ultimamente a pauta do foro privilegiado, a discussão sobre a questão do foro. E nós temos tratado no Colégio de Líderes, que é o foro que, ao lado da presidência, define a pauta todas as semanas. Pautas que, desde que nós assumimos a presidência, elas têm sido cobradas, não é tanto a pauta da anistia como também agora, mais ultimamente a pauta do foro privilegiado, a discussão sobre a questão do foro. E nós temos tratado no Colégio de Líderes, que é o foro que, ao lado da presidência, define a pauta todas as semanas. Pautas. Mota diz que a anistia do 8/1 será debatida, tá bem? É o que está dizendo aqui o GC. Deixa eu ver aqui o que diz o GC. No momento certo, com o julgamento de Bolsonaro no STF, a oposição intensifica a pressão pelo benefício. Realmente, reforçando aqui a fala, né, que eu trouxe aqui para você do Tarcísio, né? E a reportagem que eu trouxe aí da CNN confirmando aí que o Tarcísio estaria em contato com o presidente dos Republicanos, junto com o Hugo Mota, para fazer a anistia, e isso caminhando após a condenação do Bolsonaro, para tirar o Bolsonaro da cadeia. Meus queridos, olha o Ciro Nogueira, presta atenção nesse vídeo. A história é um pouco longa, mas ele abre o vídeo, tá bem? Falando que o PT criou uma longa história contra ele, ligando ele ao PCC. Presta atenção. Eu quero fazer aqui uma denúncia gravíssima. Só um pouquinho, tá dando uma pequena travadinha. Quero fazer... Ô Ciro, o computador não gostou de você hoje não, tá bem? Deixa eu tentar baixar a qualidade aqui um pouco. Tá, mas também... né? Ele gravou um vídeo em 2K, né? Aí meu computador não roda não, viu, Ciro? Vou até diminuir aqui. Videozão, qualidade lá em cima, hein? Fazer aqui uma denúncia gravíssima sobre o gabinete de ódio da campanha de reeleição do... Eu quero fazer aqui uma denúncia gravíssima. Então não vai fazer não. Não vai fazer. Vamos ver aqui. Com a estatal de Lula é de 4. Sabe o que eu fiz ao receber isso? Vamos ver aqui. Presidente Lula. Ministro... Tá, resumindo. Ei, Ciro, não rolou. Deixa eu ver a legenda, ó. O PT ligou a máquina, presta atenção, hein? O PT ligou a máquina de ataques contra mim. Mas as mentiras da milícia digital da esquerda não se sustentam. As provas estão aí, comprovam que nunca recebi essas pessoas. Se Lula e Sidônio acham que vão me intimidar com esse tipo de baixaria, estão muito enganados. Fábio, você até falou que não iria colocar o vídeo todo. Eu não vou entrar na história do vídeo. Mas, Ciro, sabe quando você esteve lá na disputa junto com o Bolsonaro? Na disputa pela presidência da República? Porque ele é presidente do Partido Progressistas. Ele é presidente do PP, que estava na majoritária com Bolsonaro. Sabe o que tu deveria ter feito? Ter apoiado o PL e o Partido Novo e sido oposição no Congresso Nacional a esse desgoverno. Vocês não são oposição. Vocês podem ter opositores, mas o partido não é oposição. O partido é da base do governo, porque o partido tem ministério dentro do governo. E agora você acusa o teu patrão de ter feito essa jogada contra você. Esse é o preço, Ciro Nogueira. Esse é o preço. O porquê que você não pegou o teu partido, que fez campanha para Bolsonaro,
Muitos de vocês só foram eleitos porque estavam com o Bolsonaro. Por que você não pegou o seu partido, o PP, e falou, não vamos aceitar ministério nenhum? Porque muitos de vocês foram eleitos porque disseram, é Bolsonaro 22, eu sou Bolsonaro, eu estou com a direita. Eu não vi ninguém fazendo campanha. Não! Nós somos de centro. E se o Bolsonaro ganhar, estamos com o Bolsonaro. Se o Lula ganhar, como nós somos de centro, estaremos com o Lula. Eu não vi ninguém fazendo campanha desse tipo. Nunca vi. Aí vocês são eleitos. Bolsonaro não chegou lá. Por que vocês não foram para a base da oposição? Por conta de uma porcaria de 1 ou 2 ministérios, que eu nem me lembro. Se eu não estou enganado, o PP são 2, né? Pera aí, deixa eu fazer a pergunta aqui para alguém mais inteligente do que eu, tá bem? Deixa eu ver quantos ministérios são, porque eu sei que um tem 1 e o outro tem 2. Lá da base do... E trabalhou com o Bolsonaro, hein? Um tem 1 e o outro tem 2, tá? Você acha que eu consigo lembrar de tudo, né? De jeito nenhum. Quem tem 2 é o Republicanos, né? Exatamente. O Republicanos tem 2. É 1 também, né? 1. Ó, Republicanos 1, Progressistas 1. Beleza? Então você, Ciro Nogueira, vendeu a alma lá pro esquisito desse desgoverno por conta de um ministério. Um ministériozinho fraquinho. É Ministério do Esportes, né? Ministério do Esporte. Aí agora tá aí fazendo videozinho dizendo que o Lula, que o Sidônio, que o PT tá te acusando de ser do PCC, de fazer acordos e pegar não sei quantos milhões de dinheiro do PCC. Então não valeu a pena um ministério. E como eu disse, muitos de vocês aí, desses partidos de centro, não saiu na rua dizendo, se votar em mim e o Bolsonaro não for eleito, eu vou ser parceiro do Lula. Não. Não vem pra cima de mim não, meu irmão. Não vem pra cima de mim não. Foram eleitos dizendo que era Bolsonaro até debaixo d'água. Ô Fábio, mas o Bolsonaro não foi eleito. E o PP precisa ter um ministériozinho. Vai pra merda! Novo não tem. PL do Bolsonaro não tem. Vem com essa conversa. Agora, meu querido, senta e toma uma aguinha de coco, você buscou isso. Esse é o preço. Esse é o preço. Acabou. Não é o teu parceiro? Você não tem lá. O PP não tem ministério no governo Lula, Ministério do Esporte, não é vocês? Terra estranha com gente esquisita, não é? Uhum. Tiro porrada e bomba aqui, meu amigo. Agora chora, tá bem? Chora as consequências. Agora chore as consequências. Para você ligado aqui no Aborda Notícias, onde você estiver com a gente, a galera que sempre participam, a galera que sempre deixa o comentário, tá bem? Comenta 105.
Tá ligado aqui comigo? Comenta 105. Vai deixando o seu ok, deixando o seu alô, tá bem? Ajudando aqui o Abordo Notícias. Precisamos e muito de você, precisamos e muito da sua colaboração. Beleza? 11-95275-3898. Ajuda o Abordo Notícias. Tem esse Pix aqui, caso você possa ajudar o canal, tá bem? Envie qualquer valor e ajude o Abordo Notícias. 11-95275-3898. Você colabora com com esse vídeo, com as nossas transmissões via Pix. Se não der, pode colaborar também aí com o Superchat. Um valeu demais, eu respondo os valeu demais, tá bem? E também com aquele maravilhoso like, e também com a maravilhosa inscrição. Se inscrevendo no canal, não se esqueça de ativar as notificações e quando recebê-las, clique. Mas não faz assim, gente, clica e não gostei da camisa do gordinho e saia, não. Tá bem? Não faça isso. Fique um pouquinho aqui com a gente. Beleza? Pelo menos, gente, uns 20 minutos para você ajudar o programa. Recebeu a notificação, clica. Fábio, eu não vou ver o vídeo. Abaixa o volume, deixa um pouquinho ali. 20 minutinhos você já ajuda o canal. Beleza? Não... Canal de ninguém, gente. Não fica clicando se você não vai assistir. Beleza? Clica, senta, assista. Se não, não posso, Fábio. Então deixa lá para ajudar o patriota, para ajudar o amigo. Né? Deixa rodando lá, deixa a noite toda no celular. Isso ajuda demais aqui. Tá? Ajuda demais o nosso programa. Tá? Para você ligado na programação do Abordo Notícias, onde você estiver com a gente, se inscreva, ative as notificações e continuamos aqui com você.